Olá a todos, eu sou o Patrick, professor de Filosofia e Sociologia do curso Exatas, e hoje vocês vão ver algumas dicas sobre Descartes comigo, que vai ajudar vocês a estudarem para tanto o Enem quanto para o PAS. Me acompanhe. Hoje a gente vai estudar a dúvida metódica e o cogito cartesiano. São dois temas bastante explorados, tanto pelo PAS quanto pelo Enem, e Descartes, de alguma forma, é um autor bastante estudado e bastante cobrado nessas provas. O que vocês precisam saber sobre Descartes? Descartes vai prezar pela dúvida. Ele vai criar uma dúvida metódica. O que isso significa? Ele vai dizer que a dúvida é o primeiro passo para o conhecimento. O que isso significa? Descartes, de alguma forma, está colocando em questão tudo o que a gente acredita, desde os nossos sentidos, e especialmente eles, por isso que eu coloquei que ele critica os sentidos como possibilidade de conhecimento. O que isso significa? Os sentidos é tudo aquilo que a gente pode tocar, sentir, pelo tato, pelo olfato. E aí o Descartes vai dizer o seguinte, que se esses sentidos nos provou errado pelo menos uma vez, então ele não pode ser considerado fonte de conhecimento. A gente tem que, de alguma forma, isolá-lo e colocar como fonte do conhecimento somente aquilo que se provar indubitável. Então, Descartes vai fazer uma defesa da razão, por isso ele vai se chamar de racionalista, porque ele estava preservando pela razão como fonte de conhecimento, e ele dirá que a razão é essa única verdade inquestionável e indubitável. Porque para ele, a razão ela se prova como uma possibilidade como fonte de conhecimento, uma vez que nós conseguimos perceber certas incoerências e certos erros argumentativos simplesmente usando nossa razão. E aí, Descartes dirá que ele vai criar um método chamado método cartesiano. Nesse método, ele vai citar quatro formas de adquirir esse conhecimento. Por fim, ele dirá o seguinte: o primeiro método é o método da evidência. O que é esse método da evidência? É primeiro partir do pressuposto de algo que é inquestionável. E aí, o segundo método para ele vai ser dividir. Então, a gente tem o método da evidência. O dividir, o que significa o dividir para Descartes? Ele dirá que se dividirmos um problema, conseguiremos entender melhor suas partes mais simples. Portanto, primeiro a gente parte de uma verdade inquestionável, depois a gente divide o problema. Terceiro, para o Descartes, vai ser partir das coisas simples para as coisas complexas. Então, é uma espécie de síntese. Quando partimos de coisas mais simples, conseguimos entender problemas mais complexos. E por último, ele dirá que esse método é a enumeração. O que é essa enumeração? Para o Descartes é uma espécie de revisão geral. Revisão geral de tudo o que você fez para ver se está correto e se é possível chegar em alguma verdade a partir do que foi formulado. Descartes vai concluir que, através da razão, conseguimos chegar numa verdade inquestionável. E qual é essa verdade? O cogito ergo sum, que significa se penso, logo existo. Logo, se penso, existe alguém pensando sobre isso. E este alguém sou eu, porque eu não consigo deixar de pensar. Logo, se tem alguém pensando sobre isso e este alguém sou eu existo. Então, isso é uma prova fundamental para o Descartes e que é inquestionável, uma verdade que se prova indubitável. Então, essa é a dica de hoje. Espero que tenham gostado. Siga nosso canal e acompanhe os vídeos. Bons estudos!